Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Desembaraçada. Eu sou o professor Lucas Guimarães e hoje estaremos resolvendo 3 questões referente ao conteúdo de conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo. E é assim, pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Vem comigo aqui para a primeira questão de hoje. Classifique os conjuntos em vazio ou unitário. Olha só aqui o nosso item A. Nesse item A, nós temos um conjunto A e os seus elementos seguem as seguintes regras. Tem que ser um elemento X, tais que esses elementos X têm que pertencer aos números naturais. Olha só, gente, o universo vai ser os números naturais e X tem que ser menor do que 1. E quem são os números naturais, gente? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e assim vai até o infinito. Então, fazendo a representação do conjunto A, esse conjunto A vai ter o seguinte elemento, gente. Ó. O único número natural menor do que o 1 é o 0. Então, a representação desse conjunto A fica do seguinte formato. Logo, esse conjunto A é um conjunto unitário, pois ele possui apenas um elemento, que é o número 0. Vamos aqui para o nosso item B. No nosso item B, nós temos um conjunto B, que os seus elementos têm que seguir a seguinte regra de formação. Olha só, temos o elemento X, tais que esses elementos X também têm que pertencer ao conjunto dos números naturais. Então, o universo que nós vamos explorar, ou o universo que nós vamos estudar é os números naturais. E o x tem que ser menor do que 2 e x é par. Olha só a lei de formação desse conjunto, gente. O x ele tem que pertencer ao universo dos números naturais e o x tem que ser menor do que 2 e o x, ao mesmo tempo que ele é menor do que 2, ele é par. Fazendo a representação desse conjunto B, gente, quem é o número que é menor do que 2, que também é par? De novo, gente, é o número 0. Pois o número 0 ele é o único número par que automaticamente também é menor do que 2. Então, esse conjunto B, ele também é um conjunto unitário, pois ele possui um único elemento. Tranquilo? Vamos para o nosso item C. No nosso item C, nós temos o conjunto M e os elementos desse conjunto M seguem a seguinte propriedade. Tem que ser um elemento X, tais que esse elemento X tem que estar dentro do universo dos números naturais. Olha só, gente, não pode ser um número inteiro, não pode ser um número racional e muito menos um número irracional. Ele tem que estar dentro do universo dos números naturais. E esse elemento x tem que ser o quê, gente? Menor do que 4 e maior do que 3. Vamos pensar um pouquinho, gente. Existe algum número natural que seja menor do que 4 e, ao mesmo tempo, maior do que 3? Não, né, pessoal? Não existe nenhum número natural que seja menor do que 4 e maior do que 3. Logo, esse conjunto M, ele é um conjunto o quê, gente? Um conjunto vazio, tá? O conjunto M é um conjunto vazio. Já no item D, nós temos um conjunto H e esse conjunto H segue a seguinte propriedade. Tem que ter os seus elementos X, tais que esses elementos X têm que pertencer aos números naturais, ou seja, somente números naturais que podem pertencer a esse conjunto. E o x, olha só a leitura desse intervalo aqui, gente. O x tem que ser maior do que 7, x tem que ser maior do que 7 e menor do que 9. O elemento x tem que ser maior do que 7 e menor do que 9. Então, fazendo a representação desse conjunto H, seguindo essa propriedade, esse conjunto H vai ter o seguinte elemento, gente. Quem é o número natural que é maior do que 7 e, ao mesmo tempo, menor do que 9? Só tem um, né, gente? Só tem um número que segue
essa propriedade, que é o número 8. Tranquilo, pessoal? Então, esse conjunto H, ele é um conjunto unitário, pois ele tem apenas um elemento, que é o número 8. Vamos para o nosso item E. No nosso item E, nós temos um conjunto N, e esse conjunto N segue a seguinte lei de formação. Tem elemento X, tais que o elemento X é a capital da Bahia. Gente, quem é a cidade que é a capital da Bahia? A capital da Bahia é Salvador. Logo, eu também posso representar esse conjunto N da seguinte maneira, gente. Ó. N tem Salvador como o seu único elemento. Logo, esse conjunto N, ele é o que, gente? Ele é um conjunto unitário. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para o nosso item F. No item F, nós temos um conjunto C que segue a seguinte propriedade. Tem que ser um elemento X, né? Tais que esse elemento X é um mês cuja letra inicial do nome é P. Vamos pensar aqui um pouquinho, gente. Ó. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Observe que nos meses do ano não tem nenhum que se inicie com a letra P. Logo, esse conjunto C, gente, ele é um conjunto o quê? Vazio, pois não possui nenhum elemento. Vamos comigo aqui, ó, para a nossa segunda questão da nossa atividade. Olha só o que nós temos nessa segunda questão. Classifique cada afirmação em verdadeira ou falsa. Olha só o que nós temos no item A. Se o conjunto A tem elemento X, tais que esse elemento X é primo, olha só, gente, os elementos X é primo, e, ao mesmo tempo, esses elementos X têm que ser maior ou igual a 14 e menor ou igual a 17, então, esse conjunto A é vazio. Vamos raciocinar um pouquinho sobre essa afirmação. Ele diz que, se o conjunto A seguir essa propriedade, esse conjunto A vai ser um conjunto vazio. Então, vamos desenvolver o nosso pensamento começando daqui, gente. Ó. Se o x é um número primo, ele tem que ser automaticamente um número natural. Ele não pode, de maneira alguma, ser um número decimal. Tranquilo? Então, ele diz que, além de ele ser um número primo, esse x ele tem que ser maior ou igual a 14. Olha só, tem que ser maior ou igual a 14 e menor que 17. E quais são os números que se encaixam dentro desse intervalo, gente? Olha só, o x tem que ser maior ou igual a 14. Se ele é igual a 14, então nós vamos ter o 14. Também vamos ter quem, gente? Vamos ter o 15, pois o 15 ele é maior ou igual a 14. Também vamos ter quem? Nós vamos ter o número 16, pois o 16 ele se encaixa dentro do intervalo. Ele é maior ou igual a 14 e menor que 17. Nós não vamos ter o 17, pois o intervalo diz que tem que ser números menores que 17. Tranquilo, pessoal? Olha só. Então, quando nós analisamos esse intervalo, nós encontramos os números 14, 15 e 16. Mas, além disso, esses números têm que ser primo. Aí eu pergunto aqui, gente, ó, o 14, ele é um número primo? Não, né, pessoal? Pois o 14 é par. E o único número que é par e primo ao mesmo tempo é o 2. Tá? E aqui, gente, o 15. O 15 é um número primo? Não, pois o 15 tem vários divisores, como o 3, o 5 e o próprio 15. Tranquilo? E o 16, gente? Não, né, gente? A gente já falou aqui, o 16 é par e o único número que é primo e par ao mesmo tempo é o número 2. Então, a gente chega à conclusão o quê, gente? Que esse conjunto A
ele é igual a um conjunto vazio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa afirmação A, ela é uma afirmação verdadeira. E aqui na nossa afirmação B, gente, olha o que aqui diz. Todo conjunto unitário possui mais de um elemento. Isso aqui, pessoal, é verdadeiro ou falso? Isso aqui é uma afirmação falsa, né, gente? Pois o nome já diz, ó, conjunto unitário. O conjunto unitário é aquele que possui um único elemento. Então, essa afirmação B é uma afirmação falsa. E a afirmação C? O item C, ele afirma o seguinte: a equação 3x mais 20, que é igual a 0, não possui solução no conjunto universo dos números naturais. E aí, pessoal? Essa afirmativa, ela é uma afirmativa verdadeira ou ela é uma afirmativa falsa? Para podermos chegar à conclusão, nós temos que resolver a equação. Então, vamos recopiar ela aqui, gente. Ó. 3x mais 20 é igual a 0. Agora, vamos encontrar o valor de x nessa equação. Esse mais 20, a gente vai jogar ele para o outro lado da igualdade e ele vai com a sua operação inversa. Então, vai ficar como, gente? Vai ficar assim, ó, 3x vai ser igual a 0, que já está lá. E esse mais 20 pula para cá, ó, menos 20. Continuando aqui, gente, ó, nós vamos ter 3x vai ser igual a quem, gente? Olha só, 0 menos 20, nós ficamos com menos 20. Esse 3 que está multiplicando, a gente passa ele para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a menos 20 dividido por 3. Se a gente dividir menos 20 por 3, a gente vai encontrar o valor de x. Logo, x vai ser igual a quem, gente? Menos 20 dividido por 3, nós vamos ter menos 6,666. Olha só, nós vamos encontrar uma dízima periódica. E além de ser uma dízima periódica, ela é uma dízima negativa. Então, esse valor de x que a gente encontrou, ele não está dentro do universo dos números naturais. Ele não se encaixa dentro do universo dos números naturais. Logo, essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para a nossa última questão de hoje, a nossa questão 3. Olha só o que nós temos na questão 3. Em qual dos conjuntos universo a equação x² menos 2x menos 3, que é igual a 0, tem duas soluções? Nós temos aqui, gente, a alternativa A, a alternativa B, a C e a D. Para sabermos em qual desses universos a equação tem as suas soluções, nós temos que resolver essa equação. Observando que nós temos uma equação do segundo grau. Então, a gente vai começar pela organização dos coeficientes. Nós sabemos que uma equação do segundo grau ela tem 3 coeficientes, né, gente? Nós temos o coeficiente A, nós temos aqui ó, o coeficiente B e nós temos o coeficiente C. Tranquilo? Quem é o coeficiente A, gente? O coeficiente A é o número que acompanha a variável que está elevada ao quadrado. Professor, mas não tem nenhum número aí que está acompanhando o x elevado ao quadrado. Quando não tem nenhum número, a gente automaticamente entende que esse número seja 1. Então, o coeficiente A vai ser igual a 1. Quem é o coeficiente B, gente? O coeficiente B vai ser o número que acompanha a variável que não tem o quadrado. Olha só, quem é que acompanha o x que não tem o quadrado? É o menos 2. Então, o meu coeficiente B é igual a menos 2. E o coeficiente C? O coeficiente C é o termo independente. É aquele que não acompanha a variável, que nesse caso é menos o 3. Nós já fizemos o quê, gente? A gente já identificou o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C da equação. E agora? Agora vamos resolver diretamente pelo delta. Quem é o delta, gente? O delta é igual ao coeficiente B elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente A,
que também multiplica o coeficiente C. Tranquilo? Então, vamos colocar aqui ó, os valores do coeficiente dentro da formulazinha de delta. Tranquilo? Então, vamos lá. O delta vai ser igual. Quem é o coeficiente B, gente? O coeficiente B é menos 2. E observe que esse coeficiente B tem que ser elevado ao quadrado. Menos quem, gente? Menos 4, que multiplica o coeficiente A. Então, vai ser 4 vezes o 1, que também multiplica o coeficiente C. E quem é o coeficiente C, gente? Colocando entre parênteses, pois ele é negativo. É o menos 3. Vamos resolver isso aqui agora, gente. Ó, delta vai ser igual a quem? Quanto é menos 2 elevado ao quadrado? Todo número negativo elevado ao quadrado se torna um resultado positivo, né? Então, vai ficar o quê? Menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4 positivo. Menos com menos, já que a gente tem a multiplicação, temos que fazer o joguinho de sinal. Menos com menos, a gente fica com mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes o 3, a gente fica com 12. Logo, o delta vai ser igual a quem? Vai ser o resultado de 4 mais 12. 4 mais 12, a gente fica com 16. Tranquilo, gente? Já que a gente descobriu o valor de delta, vamos agora encontrar o valor do x. E quem é x depois que a gente descobre o valor de delta, gente? X vai ser igual a quem? A menos o b, mais ou menos raiz de delta. E tudo isso, gente, vai ser dividido por o 2 que multiplica o a. Logo, o x vai ser igual a quem, gente? Olha só, o x vai ser igual menos o b, menos o coeficiente b. E quem é o coeficiente b? É menos 2. Então, menos desse número, com o menos da fórmula, a gente fica com um resultado positivo. E quem é o coeficiente b? É o 2. Então, fica menos com menos dá mais, então fica 2 positivo. Mais ou menos quem, gente? Mais ou menos a raiz de delta. E quem é delta? É 16. Então, a raiz de 16 é igual a 4. E tudo isso dividido pelo 2 que multiplica a. E quem é a? É 1. Então, 2 vezes 1, a gente continua com 2. Tranquilo, gente? Agora vamos fazer aqui, ó. A equação do segundo grau, ela tem duas raízes, né? Então, a gente vai usar a adição e a outra a gente vai usar a subtração. Então, vamos chamar aqui, ó. O x1 vai ser igual a quem? Ao 2, usando a adição, 2 mais 4, e tudo isso aqui, ó, dividido por 2. Tranquilo? Então, vamos aqui, ó. X1 vai ser igual a 2 mais 4, 6. E o 6 dividido por 2, nós fica com o resultado igual a 3. Então, o x1, a primeira raiz da minha equação, é o valor igual a 3. E o x2 aqui, gente, ó. O meu x2 vai ser agora, ó, esse 2 menos esse 4. A gente vai usar agora o sinal negativo. Então, vai ficar igual a quem? Ó? Vai ficar 2 menos o 4. E tudo isso a gente vai dividir pelo 2. Tranquilo? Fazendo aqui a operação, gente, ó, 2 menos 4, a gente fica com 2 negativo. Então, 2 negativo dividido por 2. Menos com mais dá menos. 2 dividido por 2, a gente fica com um resultado igual a 1. Então, a primeira raiz é 3 e a segunda raiz é menos 1. Então, a solução, o conjunto de solução dessa equação é quem, gente? Ó, respeitando a ordem, é menos 1 e 3. E esse conjunto de solução está dentro de qual universo desses 4 que nós temos aqui, gente? Está dentro do conjunto A? Não, né, gente? Nós temos o 3, mas não temos o menos 1. Está dentro do conjunto B? Nós temos o menos 1, mas não temos o 3 positivo. Está dentro do C? Nós temos o 3, mas não temos o menos 1. Se a gente observar bem, gente, essa solução, esse conjunto de solução da equação, está aqui, ó, dentro do universo da alternativa D. Está aqui o menos 1 e nós temos aqui também o número 3. Beleza, pessoal? Nessa aula, a gente resolveu 3 questões que aparecem com muita frequência aí na primeira série do ensino médio. Então é assim, pessoal, se você gostou do nosso conteúdo, se você gostou da nossa didática, não saia sem deixar o joinha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim você vai ajudar bastante o nosso trabalho. Te vejo na próxima, um grande abraço e tchau, tchau.